A paz do Senhor, meus amados. Por bondade, pegue a sua Bíblia e abra comigo no segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 33. Enquanto os irmãos acham, quero dizer da alegria, do privilégio, da oportunidade de, nesta noite, uma festa tão maravilhosa como é a ceia do Senhor, ser honrado pelo meu pastor. Agradeço o Senhor, querido. Só Jesus para fazer estas coisas. De poder ministrar a palavra. Quando o pastor nos avisou, eu senti o peso, mas também a honra, a alegria de poder ministrar a palavra do Senhor. E o mais maravilhoso de tudo isso, os irmãos já vão ler e sentar, é que desde o início da nossa ACO, nós estamos sendo abençoados, abastecidos, alimentados por esta palavra da qual iremos pregar. Deus usou o pastor Alcir de uma forma tão gloriosa para falar uma matéria chamada hermenêutica, que fez muitos se alegrarem aqui, e uma das bases da sua aula foi o amor e o perdão. E eu tenho certeza que Deus continuará a falar conosco. Segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 33, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Levantou altares a Balaíns e fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. Não vou ler mais, por bondade, tome assento para ganharmos tempo, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Quando o nosso querido segundo vice-presidente começou este culto, ele começou de uma forma muito maravilhosa, cantando Só o Amor. Em seguida, o nosso amado coral veio e falou e cantou sobre o amor e o perdão. E todo este culto eu tenho prestado atenção que Deus nos tem feito entender sobre este privilégio, sobre esta oportunidade. E nós que o servimos e que estamos no templo, sempre temos ouvido falar sobre perdão, sobre misericórdia. Nós estamos acostumados, alguns a ouvir, mas eu creio que na grande maioria a desfrutar do perdão e da misericórdia do Senhor. E só pode alguém falar sobre o que é perdão se um dia foi perdoado. Só sabe o valor do perdão alguém que um dia o recebeu. Só sabe o valor da misericórdia alguém que um dia desfrutou dela ou desfruta dela. E olha, queridos, surge então uma interrogação. Até onde vai o amor e o perdão e a misericórdia de Deus? Alguém poderia, na sua capacidade ou ciência, tentar explicar o diâmetro, o tamanho do favor e do amor de Deus? Alguém, talvez, na sua capacidade intelectual, poderia expressar em palavras o que é ser perdoado, o que é a cada manhã sentir o amor e o favor de Deus? Eu louvo a Deus que Ele nos deixou a Bíblia. E nos deixou algumas
alguns acontecimentos, algumas experiências, para que pudéssemos ler, analisar como eu fiz, e pensar um pouquinho sobre este perdão e sobre a misericórdia. Nós acabamos de fazer leitura e não lemos todo o capítulo para ganharmos tempo. Fala sobre um personagem chamado Rei Manassés, que começou a reinar, e a Bíblia diz já no início que ele fez mais mal do que todos os demais reis. Ele foi o pior rei de Israel, ele reinou desde os seus 12 anos de idade e reinou durante 55 anos. Dos reis, dos 20 reis, 19 reis e uma rainha do Reino do Sul, foi o pior. Aqui a Bíblia vai dizer, o escritor do livro das Crônicas vai dizer que Manassés desfez tudo que o seu justo pai fez, Ezequias. Tudo que Ezequias fez de bom para Israel, todas as coisas boas que Ezequias conseguiu construir no seu reinado, Manassés teve a capacidade de destruir. Manassés edificou lugares altos para adoração idólatras. Manassés envolveu a nação em um ocultismo tão terrível. Manassés levou a nação à feitiçaria, colocou imagens dentro do templo, o templo que deveria ser adorado o nome do Senhor. Manassés trouxe o paganismo. Manassés fez coisas terríveis. E se não fosse só isto suficiente, Manassés ainda sacrificou seus filhos ao fogo. O que Manassés fez foi tão terrível que chegou diante de Deus. Só que o Deus que eu estou pregando nesta noite e que me capacita a ministrar a palavra, embora os meus joelhos estejam tão alegres, é um Deus que adverte e fala como um pai amoroso. No versículo 10 você vai observar: e falou o Senhor a Manassés, ao seu povo. E esta noite o Senhor nos reúne aqui não para um passar de tempo, não para um momento de congratulação. Não, o Senhor nos trouxe aqui para falar comigo e com você, e para nos lembrar do seu grande amor. Quando eu olho para a mesa da ceia, eu relembro do sacrifício de Jesus e do resumo da sua obra, que foi amar a mim e a você e a perdoar o meu e o teu pecado. Eu não sei você, mas quando nós nos assentamos ou estamos diante de um banquete como este, nós só teríamos motivos para agradecer, porque o mundo não dava nada por nós, a sociedade não dava nada por nós, a minha família não dava nada por mim, eu era um caso perdido para a minha família e para a sociedade, mas o Senhor Jesus me amou. Olha o que Jesus fez comigo e com você. Ele trocou a nossa roupa. Ele colocou um novo cântico à nossa boca e nos colocou assentado entre os príncipes. Não dá para adorar e glorificar este Deus? Ou você acha que está sentado aqui porque você é bom? Ou porque você está sentado aqui porque você é o melhor? Não! Todos nós éramos destinados à morte e à perdição, à separação eterna, mas o amor do Senhor nos alcançou. O Senhor advertiu a Manassés, talvez pela instrumentalidade do profeta Isaías, que depois ele mandou cerrar ao meio. O fato é que o versículo 10 vai dizer: porém, o povo não deram ouvidos. Você já imaginou ouvir a voz do Senhor e não dar ouvido, pastor Silmo? Este Deus que fala. Este Deus que fala. Eu lembro-me que eu fui trabalhar em uma igreja
E o pastor, o presidente, disse: você vai assumir a congregação sede e ainda vai dirigir o grande grupo de jovens. E eu encontrei uma situação muito difícil naquela mocidade. E eu precisava trazer aquela mocidade de volta para o Senhor. E um dia, no encerramento do ensaio, eu disse para os jovens: vamos dar as mãos hoje à noite ao nosso culto, com a nossa participação. Quando você vier ao templo hoje à noite, que você for diante do espelho, pergunte ao Senhor se Ele se agrada como você está se vestindo. Ele vai falar com você como você deve se portar no templo. E oramos, demos as mãos e fomos para a nossa casa. Às 7h, quando eu dobrei o meu joelho, logo começaram a chegar os jovens. E um após um vinha e dizia: pastor, Deus falou comigo. Ele falou comigo, pastor, e eu me virei: sim, querido. Ele disse que não era do agrado dele aquilo que eu estava vestindo, então eu vim diferente. Eu quero dizer aos que me ouvem nesta noite: Deus fala, e fala como um pai amoroso, porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Deus está pronto a restaurar, a transformar, a libertar, a chamar a atenção do seu povo. Mas nem sempre o povo está disposto a ouvir e a voltar-se para Deus. E quando isto acontece, às vezes, pelo grande amor de Deus, Deus precisa usar um meio para que a sua justiça e o seu propósito possa prevalecer. E Ele usa os seus meios. Para com Israel usou uma vara chamada Nabucodonosor. Para com Manassés usou o rei da Síria. E a Bíblia vai dizer no versículo que ele prenderam o rei, o ataram com grilhões e o levaram para as masmorras da Babilônia. Agora observe, aquele homem que tinha honras, que se assentava no trono, aquele homem que tinha aquela glória, aquele conforto, aquele homem que tinha a sua família, os seus filhos ao seu redor, que tinha homens e mulheres, servos e servas ao seu dispor, agora perdeu tudo por causa do pecado. Perdeu tudo por causa de desobedecer ao Senhor. Perdeu tudo por causa de não olhar ao Senhor. Você que é pai, você que é esposo, há sobre você uma responsabilidade de ser o sacerdote da sua casa. E a ruína da sua casa começa quando você esquece-se do Senhor. Quando Acã pecou, quando Acã transgrediu e desobedeceu a ordenança do Senhor, morreu Acã, os seus filhos, a sua esposa, e todo o seu gado foi queimado a fogo, foi apedrejado. Mas Deus não está aqui não, esta noite, para uma palavra dura, uma palavra de juízo. Não, Deus está aqui nesta noite dizendo: ei, eu estou aqui para ajudar você. Só que algumas pessoas, e é o caso de Manassés, estão presas. A Bíblia vai dizer que ele vai para a masmorra. A Bíblia não diz se foi um mês, se foi 2 meses. A Bíblia não vai dizer se foi 1 ano. A Bíblia não diz. Talvez nos primeiros dias, Manassés estava cheio de orgulho, dizendo: eu sou rei.
Eu sou filho de um homem justo. Eu sou da linhagem real, talvez nos primeiros dias. Ele amarrado, açoitado, passando as humilhações, sozinho naquele calabouço. Ele dizia, não era para estar aqui, isso não está certo. O sacerdote errou, o profeta errou, porque quando nós estamos fracos e falhos e pecamos e estamos fora do prumo, é muito fácil acusar as pessoas e dizer, eu estou fora por causa deste, eu pequei por causa desse, eu estou preso por causa deste. Não, você está preso e longe de Deus por causa do pecado, mas a graça de Deus vem ao teu encontro nesta noite. Manassés estava em grande aflição. E é o que o pecado faz na vida. É o que o pecado faz. Davi vai dizer, enquanto eu me calei, apodreceram os meus ossos, porque a minha vida se transformou-se em um gemido. Parece que eu vejo os servos do rei acostumados a tocar a harpa, a dedilhar, a cantar aqueles salmos de louvor. Já não ouviam mais o toque da harpa, já não ouviam mais o hino sendo entoado. Porque a falta da presença de Deus, o pecado, faz o homem se sentir indigno, faz o homem se sentir sujo, faz o homem se sentir longe de Deus, e de fato é, porque a iniquidade faz uma divisão, conforme Isaías nos diz. Só que talvez em uma manhã, não sei, porque ele não poderia definir qual era a manhã em noite na masmorra, mas talvez ele lembrou-se, meu Deus. A Bíblia diz que ele lembrou-se de Deus e começou a lembrar que Deus usou de misericórdia com seu pai, quando seu pai teve o edito, teve a ordem, quando foi dito, você vai viver, arruma a casa, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Mas ele lembrou-se que o seu pai virou-se para a parede e clamou ao Senhor. E o Senhor disse para o profeta, volta lá, e eu vou acrescentar em 15 anos a vida do rei, a vida de Ezequias, o meu servo. Ele lembrou-se que Deus ouve a oração. Ele lembrou-se que Deus ouve a oração, principalmente a oração de arrependimento. Ele lembrou-se dos ensinamentos que teve a respeito de um Deus maravilhoso. Ele lembrou-se de um Deus que prometeu na inauguração do templo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Oh, irmão. Não tem nada que impeça uma oração de um coração quebrantado e contrito, de um coração arrependido chegar diante de Deus. Pode estar nas masmorras, pode estar preso, mas a oração é livre, ela vai até diante do trono da graça e o céu se abre. Então eu ouvirei dos céus. Quando Manassés começa a lembrar-se do que fez, que ele tinha tudo para seguir os passos do seu pai, para andar de acordo com a palavra, para adorar e honrar ao Senhor, a Bíblia diz que ele se arrependeu. E quando ele se arrepende, ele se humilha.
Agora ele esquece que é rei, ele esquece que tem honra, ele esquece que tem nome, que tem sangue real. Não, ele esquece. Ele ora fervorosamente ao Senhor. E no versículo 13 diz: e ele fez uma oração a Deus, e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica. Você consegue glorificar a este Deus que ouve a súplica? Talvez os anciões, talvez aqueles que ficaram e viram ele sendo levado, disseram: acabou. Agora ele vai pagar o preço do pecado. Falhou. Acabou para ele, terminou para ele. Esse camarada não é mais digno. Talvez alguém disse: não há mais jeito para ele. Mas lembra a pergunta que eu fiz no início da mensagem? Qual é o tamanho do amor e da misericórdia do Senhor? A Bíblia diz que Deus ouviu a sua súplica, e não só ouviu, como tornou a trazê-lo a Jerusalém e devolveu o reino a ele. Talvez eu estou pregando para alguém nesta noite que veio a este culto e não sabe como vai ser no final do culto, porque já sabe que o seu casamento está indo de mal a pior. Talvez você está aqui e sabe que perdeu a sua família, que não há mais jeito, mas eu quero dizer que Deus ouve a súplica. Ele pode restaurar o teu casamento, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar a sua comunhão com Ele, e você sair daqui sendo carregado por Ele, sustentado por Ele, fortalecido e nos próximos dias restaurado. Deus tornou a trazer novamente a Jerusalém e devolveu o reino. E eu estava meditando e escrevendo alguma coisa, que o arrependimento é diferente do remorso. Algumas pessoas sentem remorso, mas o arrependimento, ele vem acompanhado de atitude. O arrependimento, ele requer mudança. Ele requer conversão, ele requer retorno a Deus. Quando Manassés retornou, a primeira coisa que fez foi edificar o muro. E o escritor vai dizer que ele fez bem alto e colocou oficiais. Em outras palavras, numa maneira simbólica, dizendo, ele não só se arrependeu, mas fechou a porta para o pecado. Aqui não entra mais. Ele fechou a porta, ele levantou o muro, ele impediu que o mal viesse tocar nele ou no seu reino. Não basta se arrepender, precisa fechar a porta. Precisa abrir mão daquilo que te faz pecar. Precisa abrir mão daquilo que te faz estar longe da presença de Deus. E alguém pode estar dizendo agora: mas como? A graça e a misericórdia do Senhor te fortalecerá para tomar a atitude. Ele tomou uma outra atitude. Ele voltou, e quando voltou, tirou os deuses estranhos, como os ídolos e os altares que havia colocado na casa do Senhor. Todo arrependimento vem acompanhado de atitude radical. Tem que jogar fora os deuses estranhos. Quando o Senhor aparece a Jacó e diz: Jacó, deita fora os deuses estranhos. E quando Jacó chama a sua família e toma uma atitude, abre mão dos deuses. A Bíblia diz que o terror do Senhor invadiu aquilo e ninguém teve coragem de tocar em Jacó. Quando nós abrimos mãos dos deuses, e nós não temos tempo para enumerar inúmeros deuses que nos afastam de Deus.
Há poucos dias eu chamei alguém e disse para este alguém: meu irmão, você está trabalhando demais. O que é que você vai fazer com tanto dinheiro? Ele disse: eu vou trabalhar enquanto tenho saúde. Eu vou trabalhar enquanto posso. E aí eu lembrei-me na hora das sábias palavras do nosso pastor: quem coloca pão à nossa mesa é o Senhor Jesus. Quem cuida da nossa casa é o Senhor. Quem cuida da sua casa não é a força do teu braço. Não, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que manda a provisão. Essas tuas conquistas não é porque você é inteligente, não. É porque a bênção do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ele tem uma terceira atitude. Ele repara o altar. O que significa isso? Ele volta a ter comunhão com Deus. Ele volta a adorar. O homem que peca não ora. E o homem que ora não peca. Eu não estou dizendo aquele pecado corriqueiro que a Bíblia diz que todos nós cometemos todos os dias e que se dissermos que não somos pecadores, somos mentirosos. Eu estou dizendo aquele pecado que te afasta de Deus. Todo pecado nos afasta de Deus, mas todos os dias nós dobramos os nossos joelhos e passamos pela lavagem do seu sangue. Fazemos cumprir na nossa vida o que está escrito: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele volta a adorar a Deus. E não só ele, toda a nação. O escritor vai dizer que em Israel, embora havia muitos ídolos ainda, embora nem todos os ídolos foram tirados, mas o povo voltou a adorar a Deus. O povo voltou a adorar a Deus. Eu fui ontem fazer uma família cristã com a minha esposa e eu disse para a pessoa, para a chefe da casa: pastor, é o problema. Eu digo, o problema está em você. No momento que você voltar para o Senhor, se consertar com o Senhor, se cumprirá o que a Bíblia diz, será salvo tu e a tua casa. Comece a buscar ao Senhor você. Comece a voltar para a presença do Senhor você. E Deus vai restaurar você e a sua casa. Eu já estou caminhando para o fim. Reparou o altar. Deus está pronto para perdoar, para restaurar e para fazer uma nova história. Talvez aqueles anciões, quando viram Manassés voltando, começaram a se perguntar: mas por quê? Não tem porquê. A misericórdia de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus não tem explicação. Alguém diz: olha, o Satanás pega um homem e apodrece e joga no lixo, mas Jesus vai lá no lixo e pega este homem apodrecido e coloca ele entre família para adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz, pastor Alci falou nesta tarde esse versículo, Isaías 43 e 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados eu não me lembro. Nosso pastor já vai orar daqui uns minutinhos. E você vai ter a oportunidade de chegar diante do altar e lançar ao Senhor as tuas misérias. Talvez algumas coisas deverão ser levadas ao pastor no gabinete. Mas eu quero dizer que diante do altar o Senhor está aqui para te restaurar. Diante do altar o Senhor está aqui para transformar. Talvez os teus dias tenham sido dias de angústia. Olham para você, vem o teu sorriso, vem a tua roupa, vem a tua maquiagem, diz: mas está tudo bem. Mas o Senhor conhece você por dentro. Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz: porque serei misericordioso
para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Alguém pode perguntar, por que será que um homem, o pior rei de Israel, reinou por 55 anos? Talvez porque quando ele reconheceu o que Deus fez por ele, pela sua casa e pelo seu reino, Deus lhe deu a oportunidade dele viver uma abundância sem medida. Amados, o favor de Deus está neste lugar. A bondade e a misericórdia de Deus está neste lugar. Para encerrar, eu lembro-me que eu estava num culto e no final do culto eu recebi um papel. E aquele homem mandou um papel e dizia, pastor, será que Deus pode tirar um homem de um fundo do poço? E este poço é de lodo e ele está quase cobrindo o meu corpo. Se Deus pode fazer isso, aqui está o meu telefone, me ligue. E eu liguei e marquei um encontro com ele. No outro dia ele veio até o gabinete, era um homem da alta sociedade, que eu não sabia quem ele era, estava no meio da multidão. E ele confessou o que estava vivendo. Ele disse, não há mais solução para mim. Eu disse, para você não há, mas para o Senhor começa um novo tempo. Você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer que o Senhor pode mudar a tua história. Você precisa se humilhar e firmar um pacto de servir ao Senhor. E o melhor, o fim será melhor do que o começo. O que Deus tem para a sua vida não há de se comparar com o que você viveu até aqui. Quando eu saí daquela igreja, aquele homem estava servindo a Deus, ele com a sua família restaurada, porque Deus faz, e Ele faz hoje, na minha e na sua vida. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.